Mito ou verdade? O meu bebê é muito grande para minha pelve ou eu sou muito pequena para o bebê? Então, assim, existe essa crença de que as mulheres pequenas, aquelas que têm 1,50 m, enfim, baixinhas, pequenas, magras, que elas não podem ter parto normal porque a bacia, a pelve é muito estreita, então o bebezinho não vai ter passagem para poder nascer enfim, ter um parto normal. Não existe nenhum diagnóstico pré-parto que possa nos confirmar que essa mulher não vai conseguir ter parto normal, tá? E muitas vezes a estrutura externa da mulher, ela não influencia tanto, tá? Na estrutura interna da pelve. Então, às vezes, a gente também ouve aquilo, essa mulher tem ancas largas, ela vai ter um parto super rápido, vai nascer muito tranquilo, né? Então, não é bem assim, tá? Tem pelves que são maiores, tem pelves que são menores, mas a gente sempre tem que lembrar na parte óssea. Então, a passagem que o bebê vai fazer naquele estreito, né, da pelve. Então, a nossa anatomia, ela é perfeita, tá? Então, imagine que a pelve, ela é uma estrutura óssea, sim, mas não é uma estrutura rígida, tá? Então, não é aquele osso que tá ali parado e ele não vai ter uma expansão, tá? A pelve, ela tem esse movimento alguns dias antes já, a gente vai percebendo, às vezes, né, a mulher diz, eu tô sentindo que o meu cóccix tá mais inchado, que eu tô mais larguinha. Então, tudo isso já é um trabalho do corpo, da estrutura física, que tá fazendo esse movimento de abertura para facilitar essa passagem do bebê. Então, assim, cuidem bastante quando, por exemplo, em alguma ecografia ou no próprio consultório, o médico vai só te olhar e dizer que tu não pode ter parto normal, ou que tu não vai conseguir parto normal, porque, você é muito magrinha, tá? Presta bastante atenção nisso. Então, vamos falar agora do bebê, tá? Quando dizem que o tamanho do bebê é grande em relação à mãe, ou que não vai ter passagem porque o bebê tem um peso de 4.500. Existe uma situação específica que seria em relação à diabetes gestacional, tá? Que aí é um caso que tem que ser discutido com o médico. Em primeiro lugar, tem que ser descartada, então, essa diabetes gestacional, porque realmente a tendência é que o bebê tenha um peso a mais do que estipulado naquela idade gestacional. Geralmente se pensa numa indução ou numa interrupção quando o bebê está com 40 semanas, mas aí isso é uma questão específica que pode ser discutida com o médico. Mas numa gestação de baixo risco, onde a mãe está saudável, o bebê é saudável, geralmente o bebê ele vai ser proporcional à mãe, então a natureza já é perfeita nesse sentido, ela não vai, digamos, gestar uma criança maior do que a própria passagem. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o percentil com vocês, tá? Então, às vezes gera essa ansiedade, essa angústia. O médico falou que o percentil do meu bebê deu a mais. Como é que funciona isso? Então, assim, nas ecografias a gente sempre vai ter uma margem de erro, tá? De 10%. Então, esse bebê pode ser que ele esteja com na ecografia, no exame, está escrito 13.600, ele pode ser menor, tá? Provavelmente ele vai estar em torno de 13.300, 13.500 gramas. E o percentil é uma forma de medir esse peso, tá? Então, a percentil ele vai de 0 a 100. Percentil até entre 40 e 90 se considera um percentil normal que está dentro daquele padrão, tá? Percentil acima de 90 é considerado o bebê acima do peso esperado e um percentil abaixo de 40 é considerado baixo peso para aquela idade gestacional. Então seria essa, digamos, linha, né, essa faixa que a gente tem, que é muito ampla, e eu sempre também gosto de pensar que não é um quadradinho, não é uma caixinha onde a gente vai colocar todos os bebês e todos obrigatoriamente tem que ter aquele peso exato, tá? Então isso também tem que ser levado em consideração.
Depende do estilo de vida dessa mãe, da qualidade da alimentação dessa mãe, quais são os hábitos de vida dela, isso tudo, e claro, a estrutura mesmo, né? A estrutura física, a genética dessa mulher. Então, uma mulher que sempre que é pequena ou que gesta filhos pequenos, é muito difícil ela ter uma criança de 4 quilos, tá? Então, prestar bastante atenção nessa questão do peso, porque isso gera muito terrorismo também, né? Então, o seu bebê é muito grande, não vai conseguir passar, você não vai poder ter parto normal, tá? Não existe uma bola de cristal que vai dizer que o bebê não vai ter passagem. Todas as mulheres precisam passar pela prova do trabalho de parto para realmente diagnosticar que esse bebê não vai nascer, porque existe a desproporção cefalopélvica. Então, mulher ter bacia estreita e não poder ter parto normal, ou bebê muito grande e não poder ter parto normal, é mito?